Nós queremos convidá-los a que abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, com reverência, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Bendito seja Deus. Muito bem. Diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu outra vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós, nessa noite, queremos justamente falar sobre verdadeiros adoradores. Mas gostaríamos de eu não entendi o que você escreveu.
nós gostaríamos de lembrar você que acessasse o nosso site, Assembleia de Deus, ntce.x. Você acessa o site, vai ter acesso a essa mensagem, a outras mensagens, e também a nossa conta no YouTube, ADNTCE. Você vai ter oportunidade de acessar essa mensagem que nós estamos agora, vamos iniciá-la. Muito bem. Quando nós estávamos preparando essa mensagem, nós lembramos de um irmão nosso, que ele diz, tem aí no story, né? Ele diz assim, tudo passa, só não passa a vontade de viajar. Muito bem. Com certeza, essa vontade de viajar está até na vida de quem não tem esse costume, né? Porque com nosso distanciamento social, muita gente que não tem costume de viajar, com certeza está desejoso. Mas é preciso que a gente se coloque nessa ocasião, né? E venha a obedecer o que está sendo colocado, né? Mas eu sei que, por mais que a pessoa goste de viajar, existem sempre lugares onde as pessoas gostam de ir outras vezes, mais de uma vez. Eu, por exemplo, tenho o costume de visitar os lugares que são as minhas raízes. Então, eu costumo visitar a terra dos meus pais, dos meus avós, embora nenhum deles esteja mais lá, pois todos já faleceram, tanto meus pais como meus avós, mas eu tenho esse gosto, essa vontade, essa alegria de estar nesses lugares, porque eles me trazem boas lembranças e me trazem uma ressignificação. Porque, por mais que nós queiramos ou não, todos nós somos o resultado da conjugação das vidas que nos antecederam, dos nossos parentes, né? E mesmo que a gente não concorde com tudo que eles viveram, com a forma como eles pensaram ou pensam, mas com certeza a nossa vida, em parte, é uma média daquilo que nós aprendemos com eles. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus estava se deslocando do norte para o sul do estado de Israel, vindo da Judéia para a Galiléia, e a Bíblia registra aqui no versículo número 6, que Jesus parou para descansar. Diz que Jesus estava cansado da viagem e sentou-se à beira do poço onde havia a fonte de Jacó. Isso a Bíblia diz por volta da hora sexta. Os judeus contam as horas a partir de 6 horas da manhã. Então, hora sexta para nós significa meio-dia. E meio-dia, irmãos, em qualquer parte que nós estivermos, com exceção dos polos, sempre o sol vai estar acima das nossas cabeças. Então, era um momento muito quente. Israel é praticamente uma terra totalmente desértica. E Jesus, portanto, estava ao meio-dia, sol a pino. Jesus estava assentado ali, junto àquele poço, e eis que de repente aparece uma senhora e Jesus então começa um diálogo com aquela senhora. E a surpresa grande daquela senhora é que Jesus falou com ela, o que não era muito comum. Em geral, um homem estando sozinho falar com uma mulher que estivesse sozinha como ela estava. E a outra estranheza dela é que ela percebeu, certamente pelas vestimentas, que Jesus era um homem judeu. E a Bíblia faz questão de enfatizar que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, nós vemos que ali houve uma inversão de papéis.
quem precisava de Jesus era a mulher. Mas Jesus, ele se identifica como aquele que é humilde de coração. Paulo diz a respeito de Jesus que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, morrendo a morte de cruz, a morte maldita, a morte destinada aos malfeitores. Mas quando a gente vê Jesus ali sendo humilde, nós estamos vendo aquilo que Jesus era. Ele disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus começa com toda paciência, com toda misericórdia, a conversar com aquela senhora. E então, ele, ouvindo mesmo assim tudo isso, ele disse, olha, ele indagou a mulher, ele disse para a mulher, melhor dizendo, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ora, aquela mulher ficou ainda mais confusa, porque ela disse, Senhor, como é que tu não tens como pegar a água e o poço é fundo? Como é que você vai conseguir água viva? Ora, Jesus acabara de lhe pedir água. E quando ela faz essas indagações, Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, primeira coisa, se você conhecesse aquele que te pede, que era ele mesmo, você lhe pediria água viva, né? Mas a mulher não consegue entender, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então aquela mulher não conseguia entender como é que Jesus estava oferecendo água viva se ela ainda estava chegando, ele pediu água para ela. E ela disse, o senhor, como é que o senhor vai me dar água viva? O senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Porque nós, às vezes, quando nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos raciocinando segundo os nossos pensamentos. Nós, por vezes, nos achegamos a Deus e colocamos-nos diante de Deus como se nós pudéssemos conquistar alguma coisa diante de Deus. E é preciso a gente entender o que é o dom de Deus. O dom de Deus é algo que nos é dado gratuitamente. Nós não podemos fazer nada para receber o dom gratuito de Deus, a salvação. Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, então é preciso a gente entender que o dom é algo que a gente recebe sem fazer nada por ele. Então foi assim que aconteceu com Jesus, demonstrando para aquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus. Certa vez, um filho estava muito desejoso de oferecer um buquê de rosas para sua mãe. Esse garoto era inglês, então ele tinha muito pouco dinheiro. E ele viu os preços nas floriculturas e o dinheiro dele não dava para comprar um buquê de flores, de rosas. Então ele ia passando e viu um jardim muito lindo. E aí ele se atreveu a pedir ao dono do jardim que ele lhe fornecesse um buquê. Ele permitisse que ele colhesse um buquê. E o dono do jardim disse, pois não, pode colher, você pode colher o seu buquê e levar para sua mãe. Mas ele disse, mas eu queria lhe pagar. Só que o dono do jardim, ele disse exatamente aquilo que nós precisamos saber. Ele disse, não, as flores aqui do meu jardim não são para serem vendidas. Elas são para serem doadas. E aquele menino descobriu que ele era o príncipe de Gales. Ele não vendia rosas, pelo contrário, ele dava rosas. Assim somos nós com Deus. De alguma forma, nós queremos adorar a Deus, nós queremos agradar a Deus e achamos que podemos conseguir pagar um preço para estar na presença de Deus. Mas, na realidade, Deus é quem nos dá gratuitamente a sua graça, a sua salvação.
Nós precisamos nos lembrar do ensino de Paulo aos Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Era justamente isso que aquela mulher precisava saber. Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Para escrever um livro, a gente tem que trabalhar muito, sabe? Demora muito tempo. É uma luta escrever um livro. Um pintor, para pintar um quadro, normalmente ele tem que se esforçar bastante. Um escultor, para preparar uma escultura também, ele vai ter que ter um bom trabalho, né? Até mesmo para preparar uma boa refeição, uma dona de casa se esforça bastante. E é preciso também que a gente lembre que uma roupa, uma coisa, uma vestimenta também demora muito tempo e muito trabalho para você fabricar. Mas não leva nada para você receber. E é isso que Deus nos mostra. A salvação do homem custou muito caro. Ora, Deus pagou um preço que nós não podemos imaginar. Porém, recebê-la não nos custa nada. Mas às vezes a gente quer conquistar a salvação com os nossos próprios esforços. No ano de 1984, toda vida que eu falo assim, eu me lembro quando eu era criança que o pessoal falava dos anos 50, dos anos 30, dos anos 20 e tanto, né? Mas é o jeito, a gente vai vivendo, tem que falar. Então, no ano de 1984, quando eu recebi Jesus como meu Salvador, alguém me contou uma coisa interessante a respeito disso, dos esforços próprios, né? Então, essa pessoa me falou justamente que quando a gente tenta salvar-se pelos meios próprios, pelas próprias forças, é como se a gente estivesse tentando se suspender, puxando os cadarços do sapato. É simplesmente impossível. Mas a Bíblia mostra para nós que a salvação é um dom gratuito de Deus. E Jesus disse para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus. E a segunda coisa que Jesus disse foi: se você conhecesse o que te pede, justamente a Jesus, se você conhecesse o dom de Deus e o que te pede, ou seja, nós precisamos conhecer a Jesus. Foi isso que escreveu esse mesmo evangelista João, no capítulo 17, repetindo as palavras de Jesus. No capítulo 17, no versículo de número 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ele orando a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, aquela mulher, ela precisava saber que a vida eterna consistia em, primeiro, conhecer o dom de Deus, segundo, conhecer a Jesus como aquele que foi enviado pelo Senhor. Então, água viva, para nós adorarmos a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus. E esse conhecimento de Jesus faz com que nós mudemos os nossos pensamentos. Ora, aquela mulher, como eu disse, quando Jesus falou a respeito de pegar e oferecer água viva, aquela mulher então disse para Jesus: olha, o poço é fundo, o senhor não tem com que pegar. Ela ainda disse assim: o senhor por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu do poço, toda a sua família e os seus animais? O senhor é maior do que os nossos antepassados? Muitas vezes, quando nós vamos nos aproximar de Deus, a nossa mentalidade, a nossa programação mental, as nossas tradições, elas nos tolhem, elas nos impedem de nos aproximarmos de Deus. Nós pensamos segundo limitações. Jesus estava aproximando aquela mulher de uma realidade, aproximando aquela mulher
de um confronto de ideias para que ela pudesse enxergar o seu caminho. E ela então começa a se travar. Ela faz as perguntas, ela diz: primeiro, o senhor não tem como pegar essa água. Segundo, o poço é fundo. Terceiro, o senhor é maior do que os nossos antepassados, do que o nosso pai Jacó. Então, a gente às vezes recebe uma palavra de Deus, mas aí a gente pensa assim: nunca ninguém conseguiu. E quando eu escuto essa história de nunca ninguém conseguiu, eu lembro de uma história de uma competição de rãs, aquelas rãzinhas que pulam, né? Então, colocaram as rãs para subir uma montanha. E aí as pessoas que estavam lá embaixo, para ver quem chegava primeiro, né? E aí era uma prova dificílima, muito difícil, né? E então aquelas rãs começaram a pular. E o pessoal que estava lá embaixo disse: não, você não consegue não, você não vai conseguir. E aí muitos ouviam aquelas palavras de desânimo, desistiam. Mas no meio de tantas rãs, uma delas chegou lá no topo da montanha. E aí foram entrevistar aquela rã e disseram: me diga uma coisa, todas as outras ouviram aquelas palavras de desânimo, né, e pararam. E mesmo assim você chegou até aqui, o que é que você fez para chegar até aqui? Ela fez assim: hã? Ela era surda. Ela era surda, por isso ela não ouviu aquelas palavras de desânimo, né? Então, muitas vezes, Deus nos traz uma mensagem especial aos corações, mas o mundo, ele briga conosco. Vocês devem ter ouvido já a história do cego de Jericó. Jesus ia passando e ele era cego, mas o cego escuta muito bem e consegue discernir muito bem as coisas. Então, a Bíblia diz que ele ouviu aquele tropel, aquela quantidade de gente caminhando, e ele então descobriu que era Jesus que estava passando próximo de onde ele estava sentado, pedindo esmolas. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia relata que não teve gente que teve gente que mandava ele se calar. E dizia: se cala, rapaz, ele não vai te ouvir, ele está no meio da multidão, esse homem lá vai se importar com um cego como você. E a Bíblia diz que quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais ele gritava. E gritava alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vocês sabem o que aconteceu. Jesus mandou chamá-lo. E alguém foi lá e disse: o mestre te chama. E ele se levantou rapidamente, foi até Jesus, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. E aquele homem viu. Maravilha que Jesus fez na vida dele. Então, nós precisamos lembrar o que a palavra de Deus nos diz e dar valor ao que a palavra diz, independente do que outras vozes dissonantes queiram dizer para nós. Se é Deus quem fala conosco, nós não temos que levar em consideração aquilo que já aconteceu no passado. Era o que essa mulher estava fazendo. Não temos que levar em consideração a situação. É como, já pensou se o cego de Jericó chega diante de Jesus e disse: mas Senhor, o Senhor quer, eu quero ver, mas acontece, Senhor, que os meus olhos foram furados, porque há quem diga que ele, Bartimeu, era filho de Timeu, um certo general que era um insurreto ao governo de Roma. Então, eles mataram esse tal de Timeu e furaram os olhos do seu filho para que ele não se revoltasse. Se é real ou não, eu não sei. Mas o fato é que o cego não absolutamente fez nenhum questionamento. Ele não disse: Senhor, mas eu nasci assim, ou eu perdi os olhos. Não. Ele disse: o que é que o Senhor... Jesus perguntou: o que é que você quer? Ele disse: que eu veja. E Jesus fez com que ele visse. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e recebemos a palavra do Senhor, só nos cabe recebê-la e fazer como fez Zaqueu, receber Jesus gostoso, receber Jesus com alegria, receber a palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Ora, aquela mulher, ela estava vivendo um momento ímpar na sua vida e ela encontrou Jesus, e quando ela fez essas contestações,
Aí Jesus deu a ela ainda uma outra oportunidade. Ele disse, olha, quem beber dessa água outra vez, essa que você está pegando. Mas, se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der vai se tornar nele uma fonte jorrando para a vida eterna. E a mulher se animou. Eu ouvi um certo pastor que disse que a mulher ouviu a mensagem, interpretou a mensagem de Jesus como sendo uma mensagem de prosperidade, ou seja, você vai ter uma fonte inesgotável, né? Você não vai mais precisar vir ao poço, tirar água, porque você vai receber essa água e não vai mais ter sede. Mas aquela mulher, ela ficou alegre com essa mensagem, mas Jesus então entra na sua vida, entra na vida dela e começa a dizer coisas que ela talvez tivesse vergonha de falar. E aí Jesus, para fazer isso, depois de tomar algum tempo, Jesus diz, olha, vai, chama o teu marido e volta aqui. Desde o começo, Jesus já sabia quem era aquela mulher. Desde o começo, ele já sabia qual era a sua vida. Mas o nosso Deus é um Deus educado. É um Deus que respeita. É como ele disse, aprendei de mim que sou manso, de forma mansa, não age de forma abrupta. Sou manso, sou humilde de coração. Então, Jesus, agindo com mansidão na vida daquela mulher, mandou que ela chamasse o marido. E ela então percebeu que deveria ser sincera com Jesus. E ela disse, eu não... Mostrou como ele era poderoso. Como um Deus que conhecia a vida dela por completo. Então, ela disse assim, eu vejo Jesus a vida... Tive 5 maridos. Jesus disse, melhor dizendo, respondeste acertadamente. E ele disse, pois 5 maridos já tiveste. E esse homem com quem agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. De forma que a mulher se coloca naquela posição e ela então diz assim, eu vejo que o Senhor é profeta. E já que o Senhor é profeta, eu gostaria que o Senhor me esclarecesse uma dúvida. Eu sou samaritana. Os meus parentes, eles dizem que a gente deve adorar no Monte Gerizim. Mas os judeus dizem que deve se adorar em Jerusalém. Afinal de contas, quem está com a razão? Por que ela disse isso? É importante a gente fazer uma breve explanação. Os samaritanos, eles eram judeus misturados com outras raças. Se vocês quiserem se aprofundar, lá no capítulo 18, no segundo livro de Reis, no capítulo 18, está registrada a história dos samaritanos. Nós não vamos nos deter para não sermos muito prolixos, mas está registrada a história dos samaritanos e como os samaritanos eles tinham costumes bem diferentes dos judeus. Porque enquanto que os judeus adoravam somente a Deus, ao Deus de Israel, ao Senhor dos Exércitos, ao Jeová, os samaritanos adoravam outros deuses. E ainda mais por conta deles terem se casado, se aparentado com outros povos, também os judeus tinham um preconceito muito grande. Então, a princípio, os samaritanos vinham até Jerusalém, mas eram mal recebidos pelos religiosos judeus. Então, em um determinado momento da história, alguns 100 e tantos anos antes de Cristo, aconteceu que eles resolveram construir um templo lá no Monte Gerizim. E no ano de 129 a.C., eles construíram um templo no Monte Gerizim. Acontece que aí a coisa piorou ainda, porque eles não vinham mais trazer os sacrifícios para o monte, para Jerusalém, para o Monte Sião. Então, o que aconteceu? Um dos sacerdotes foi até lá o Monte Gerizim, um dos sacerdotes de Jerusalém foi até o Monte Gerizim e destruiu o templo.
pensando ele que eles voltariam para Jerusalém. Mas, ao contrário, eles continuaram adorando a Deus lá no Monte Gerizim, nas ruínas do templo. E essa dissensão grande entre judeus e samaritanos, né, ela se perpetuou, a tal ponto que algumas pessoas, quando vinham no mesmo percurso de Jesus, eles mudavam de rota. Eles saíam daquela rota, quando eles estavam saindo da Galileia para a Judéia, né? Então, eles mudaram da Judéia para a Galileia, do norte para o sul, eles faziam uma volta para não passar por Samaria. Mas Jesus fez questão de passar por Samaria, porque ele tinha uma vida para ele salvar. E a Bíblia diz então que Jesus começa a esclarecer a dúvida daquela mulher sobre a verdadeira adoração. E então Jesus começa a dizer para aquela mulher duas coisas importantíssimas. Três coisas importantíssimas. A primeira coisa que ele diz é assim: mulher, podes crer-me que está próxima a hora, quando nem neste monte, no Monte Gerizim, porque a fonte de Jacó era próxima do Monte de Gerizim, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aqui nós vamos ver uma coisa que Jesus coloca de uma forma muito diferente. O que é diferente, pastor? É porque Jesus não falou o nome de Deus. Jesus não falou o Jeová. Jesus não falou Javé. Jesus falou assim: mulher, pode crer-me que está próxima a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, o Abba. É incrível, é maravilhoso como a gente percebe o amor de Jesus em não ferir a sua mansidão, o seu amor, a sua forma maravilhosa de tratar aquela mulher. Uma mulher já maltratada pela vida recebe de Jesus um tratamento paternal. Então ele diz: não vai ser mais no Monte Gerizim, não vai ser mais em Jerusalém. Daqui a pouco vocês não vão adorar nem num lugar geográfico, nem no outro lugar geográfico. Vocês vão adorar o Pai. E vão adorar o Pai, ele vai dizer mais na frente, em espírito e em verdade. Mas antes de dizer, ele diz assim: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí, Jesus estava justamente dizendo para ela que os samaritanos, se realmente eles conhecessem a Deus, eles não faziam a adoração misturada como eles faziam. Eles não fariam adorações idólatras como eles faziam. Eles não adorariam outros deuses como eles faziam. Então, Jesus é aquele que de fato ama essa mulher, mas não se furta de dizer a verdade. Não se furta de mostrar para ela que os samaritanos não estavam fazendo aquilo que era agradável a Deus. É justamente isso que está escrito lá, como eu disse, no segundo livro de Reis, no capítulo 17, que diz assim, só um trechinho, que diz assim: contudo, o Senhor disse assim, quanto aos estatutos e normas, a Torá, a lei, os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a estes todos os dias de vossas vidas, e não temereis, nem seguireis outros deuses. E não vos esquecereis da aliança que estabeleci convosco, não temereis outros deuses, mas confiareis e obedecereis somente ao Senhor, o vosso Deus, que vos livrou do poder de todos os inimigos. Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra. Ao contrário, entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seu antigo costume. Assim essas nações temiam o Senhor, mas
ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas, seus filhos e seus descendentes agem até o dia de hoje exatamente como fizeram seus pais. Eles simplesmente recusaram a Torá. Eles recusaram o Velho Testamento. Eles fizeram o seu culto de acordo com seus próprios pensamentos, desobedecendo aquilo que a Bíblia, que o Velho Testamento dizia. Eles pegavam a parte da Escritura que lhes era agradável e desprezava o resto. Infelizmente, nos dias de hoje nós temos visto acontecer, determinados lugares botam a Bíblia no púlpito, mas não observam aquilo que a Bíblia prescreve, não obedecem à lei do Senhor, desprezam a lei do Senhor. Então Jesus falou com a mulher samaritana, na verdade, vivido de uma forma diferente do que a Bíblia preconiza que deveriam viver. Então aquela mulher, ela se colocou naquela posição e Jesus disse: porém, nós, os judeus, adoramos aquilo que nós conhecemos. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Então, aquela mulher passou a ter conhecimento de como deveria ser a adoração. A adoração deveria ser aquela que deve ser feita em espírito e em verdade. Não obrigatoriamente em um determinado lugar geográfico. Não obrigatoriamente em um templo, como nós fazemos hoje. Mas, onde quer que nós estejamos, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós devemos adorar a Deus, Jesus diz, sabendo o que nós estamos fazendo. Nós não vamos adorar a Deus como alguém que não sabe o que faz. Pelo contrário, Paulo escreve a carta aos Romanos e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós somos exortados a prestarmos a Deus um culto racional, somos exortados a fazermos a vontade de Deus, somos exortados a observarmos as Escrituras e assim louvarmos a Deus. E não podemos fazê-lo diferente do que a Bíblia ensina. Portanto, eu e você somos chamados por Deus para que vivamos uma vida de verdadeiros adoradores. E o começo da adoração está justamente quando nós nos achegamos a Deus e nos colocamos na presença dele para sermos seus adoradores, reconhecendo que Deus tem para nós o melhor, a água viva. Que Deus tem para nós aquilo que o mundo não tem para oferecer. Muita gente acha que a felicidade ou a salvação, nós podemos fazer aquilo que nós bem queremos. Tem gente que diz: a felicidade é você ter um cartão corporativo, você pode comprar tudo o que quiser. Mas existem pessoas que têm essas oportunidades e não são felizes. Algumas pessoas dizem: a felicidade seria viajar o mundo inteiro. Mas algumas pessoas não são felizes. A felicidade seria a gente viver de graça, né? Viver rindo e tal. A propósito disso, um homem procurou um médico e ele estava muito triste, muito doente. O médico fez todos os exames e verificou que ele não tinha absolutamente nada. Perguntou a condição financeira dele, ele disse que era bem, que tinha uma boa condição financeira, tinha uma boa família, mas ele não conseguia matar a sede de vida que ele tinha. Era como se ele bebesse e nunca conseguisse se saciar. E aí o médico disse: olha, diante do seu quadro, você é um homem sadio, um homem que tem uma boa família, um homem que tem uma boa condição financeira. Então eu aconselho o senhor a procurar lugares onde as pessoas riem. Que tal o senhor ir para o circo? Eu soube que tem um excelente palhaço aqui e ele faz todo mundo rir. E para surpresa do médico,
aquele homem disse: eu sou esse palhaço. Ele fazia todo mundo rir, mas a vida não tinha graça para ele. Porque quando nós não temos Jesus, não tem sede que passe. Nós seremos eternamente insatisfeitos. E eu gostaria que você guardasse com você essa palavra de Jesus. Se você procurar a Jesus, ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um marinheiro, aqueles marinheiros marujos antigos, né? Ele já tinha uma cara de velho e ele era conhecido como Velho 70. E ele, numa das suas saídas dos barcos, ali pelo cais do porto, ele ouviu umas missionárias pregando. E ele ouviu a mensagem, creu na mensagem de Jesus, e elas disseram para eles, qualquer pessoa que ouvisse, né? Quando chegasse no seu lugar, no seu quarto, se ajoelhasse e confessasse a Jesus, recebesse a Jesus, que ele receberia aquela pessoa e ela mudaria de vida. E assim ele fez. Ele creu na mensagem. Quando chegou lá no seu aposento, ele se ajoelhou e começou a orar, confessou seus pecados, recebeu Jesus como Salvador. E os colegas dele, acostumados com as brincadeiras dele, viram ele ajoelhado, acharam que ele estava brincando. Então jogaram botas, né? Jogaram uma porção de coisa, lençóis em cima dele, e ele ficou lá tranquilo, né? E aí no dia seguinte, ele foi dizer para um dos cristãos, que se diziam cristãos, mas não tinham bom testemunho, e ele disse: olha, eu me tornei um cristão ontem. E aí o rapaz disse assim: mas você está se sentindo bem? Ele disse: não estou me sentindo bem. Ele disse: então você não é um cristão. E ele então voltou lá nas missionárias e disse: olha, eu ouvi a mensagem, eu fiz do jeito que vocês disseram, mas eu não estou me sentindo muito bem. Eu não estou me sentindo que eu seja um cristão. Mas elas disseram assim: o senhor ontem fez uma oração sincera? Ele disse: fiz. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Ela disse: pois não interessa como o senhor se sente, interessa como o senhor é. O que o senhor é o que interessa. O senhor é um cristão. Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com aquilo que sentem, mas nós devemos nos preocupar com aquilo que nós somos. E a Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Essa mulher, ela pediu a Jesus a água para matar a sua sede. E a Bíblia diz: aquele que pede, recebe. E aquela mulher, ela recebeu algo especial de Jesus. Ela recebeu a salvação. Ela recebeu a alegria. Ela se transformou numa missionária. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ela fez uma grande colheita. E sabe qual era a mensagem que ela pregava? Ela dizia para as pessoas: venham ver ali um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Não há necessidade de nós sermos grandes teólogos para trazer a mensagem de Deus. Há necessidade de nós termos encontrado com Ele e dizermos assim: venha ver esse homem que mudou a minha vida. Ele vai mudar a sua vida também.